Pois bem, lição número 13 é a última lição do segundo trimestre de 2025. O tema da nossa lição, renovação da esperança. O texto áureo, na página 2, está em João capítulo 20, versículo 26. 8 dias depois, estando outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Bom, um destaque aqui, uma questão pequena, né, nesse versículo, quando ele diz que as portas estavam fechadas. Isso é para ficar claro para você que Jesus já estava num corpo incorruptível, o corpo eterno, que a igreja recebe no momento do arrebatamento. Então, esse corpo, ele não é físico. Então, ele pode atravessar a parede. É semelhante ao corpo dos anjos. Tá bom? Seremos como os anjos. E Jesus já tinha ressuscitado. Ele tinha ressuscitado 8 dias antes, né, no domingo anterior. Ele faz essa aparição para Tomé e esse versículo destaca: estavam as portas fechadas. Porque Jesus já estava num corpo incorruptível, um corpo espiritual, e assim ele pode, vamos dizer, atravessar uma parede, né? Ok? Verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã, né? E é verdade, eu sempre tenho somado para vocês a morte e ressurreição, porque a morte ele fez a remissão dos nossos pecados. E a ressurreição, ele deixou claro que ele é o Todo-Poderoso, né? Nem a morte pôde detê-lo, ok? Bom, ainda na página 3, tem aí a nossa leitura bíblica em classe, que está em João capítulo 20, versículo 19, 20 e o 24 até o 31, que diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, sempre destacando, nós não guardamos o domingo, assim como os judeus guardam o sábado, ok? Mas o domingo, ele na profecia, ele indicava o dia da ressurreição de Jesus. As primícias tinham que acontecer sempre em um domingo. No texto de Levítico 23, diz que ele deveria acontecer no dia seguinte ao sábado, ou seja, sempre no domingo. Então, como Jesus ressuscitou no domingo, e depois ele aparece uma segunda vez para os apóstolos no domingo, quando Tomé está presente, e 50 dias depois a igreja nasce, que o Pentecostes acontece sempre no domingo, e a igreja se reunia. Então, até a igreja primitiva, nós sabemos, ela se reunia no domingo. Tá bom? Então, o domingo ele se tornou, sim, um dia especial para a igreja, porque nós celebramos o dia da ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição. Tá bom? Então, no primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Os últimos versículos que nós estudamos na lição passada, eles diziam que os apóstolos eles não entendiam ainda sobre a ressurreição. Eles não entendiam nem da morte, então eles ainda não entendiam da ressurreição. Para eles, foi um grande choque. Nós veremos pela sequência, que a revista até apresenta muito bem, que Pedro e João, eles já tinham ido ao túmulo, Maria Madalena tinha ido ao túmulo também, viu que o corpo de Jesus não estava lá, algumas mulheres também, então eles já tinham uma expectativa, porque o versículo diz que eles creram, tá bom? Que eles creram quando eles foram lá, mas eles, ao mesmo tempo, diz que eles ainda não tinham entendimento sobre a ressurreição. O versículo 20, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor.
As mãos, claro, o sinal dos cravos, e do lado o sinal da lança, que o soldado usou para furar o lado dele. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Bom, nós vimos quando Jesus foi preso, todos correram, né? Porque eles temiam, e realmente os judeus, a liderança judaica, se dependesse deles, eles matariam todos, porque eles viam o cristianismo como uma ameaça. Tá bom? E o versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ao mesmo tempo, o texto vai dar até um destaque mais à frente sobre essa fé limitada de Tomé, né? As limitações do ser humano. Era um homem de Deus, porque Jesus escolheu ele para ser um dos 12. Mas o tema morte e ressurreição era realmente um tema que eles não haviam sido instruídos, ensinados sobre o Messias. Não era isso que eles aguardavam que aconteceria com o Messias. Todo o ensino que eles tinham era que o Messias viria acabando com o Império Romano. Versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, nós temos que dizer que a Bíblia ela fala de níveis de fé. Por exemplo, teve determinado momento que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos fé. Ou seja, desenvolve a nossa fé, aumenta a nossa fé. Eles não pediram: Senhor, dá-nos fé. Se eles pedissem assim, indicaria que eles não tinham fé. Então, eles tinham fé, mas estavam precisando de mais fé. E a fé espiritual, ela não depende de ver. É isso que Jesus está falando para Tomé, e ficou uma mensagem para toda a história, né? O versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, pular para o versículo, para a página 6, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bom, vocês viram aí que eu pulei a página 5, eu deixei aí um convite para vocês essa semana, amanhã, dia 25 de junho, eu inicio um curso interpretando o Apocalipse versículo por versículo. Toda quarta-feira, uma aula online que se acompanha pelo celular ou pelo computador. Vocês estão convidados, tá ok? Pois bem, na página 6, agora vamos ao comentário da nossa lição. Eu vou fazer aquele sistema com vocês, alguns pontos. Eu vou apenas ler o tópico, fazer um breve comentário, porque a revista ela tem um limite de espaço. Então, além dessa aparição para Jesus, eu vou complementar. Eu vejo assim, precisa falar até da ascensão de Jesus, tá bom? Isso faz parte da nossa esperança. A nossa esperança é a ressurreição? Sim, né? Podemos dizer que a nossa esperança era a morte, ressurreição, ascensão e volta de Jesus. E não tem nenhum momento na história em que esse tema seja tão forte, tão significativo, que é a volta de Jesus. Bom, então a introdução diz: chegamos à última lição deste trimestre.
A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Bom, eu sugiro a vocês que vocês acrescentem para o seu aluno. Sim, a ressurreição de Jesus é a nossa esperança. Vamos dizer, faz parte da morte e ressurreição, mas você deve falar também da ascensão e da volta de Jesus. E a volta de Jesus, esse tema sim é a nossa grande esperança, vou chamar assim. A ressurreição é uma esperança, sim. A humanidade esperava por isso, porque mostra que ele, além de Cordeiro de Deus, inocente, ele também era o Deus Todo-Poderoso, que assim ele venceu a morte. Então, aquela morte que veio à humanidade por causa do pecado de Adão, essa morte foi vencida por Jesus. Então, isso envolve a grande esperança no retorno dele. Por quê? Porque nesse momento nós também venceremos a morte. Na página 7, eu coloquei aí uma contextualização, contextualizando. Coloquei, a lição 12 encerrou com Pedro e João vendo o sepulcro vazio e crendo na ressurreição. Mas observe esse versículo, eu coloquei aí os versículos 8 e 9 para nós lermos. Então entrou também o outro discípulo, que é João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Versículo 9, olha só. Porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então, essa dificuldade de interpretação que os discípulos tinham era resultado do ensino limitado que eles receberam dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres daquele período. Porque ninguém anunciava que o Messias viria como cordeiro para morrer em favor da nação. Ou seja, os judeus eles erraram feio na interpretação das Escrituras. E o que eu sempre, quando eu falo nesse tema, eu repito para vocês e vou repetir. A nossa geração não pode cometer o mesmo erro. A nossa geração não pode cometer o mesmo erro. Nós estamos numa posição privilegiada em relação a eles, porque veio o apóstolo Paulo e explicou bem detalhadamente. Além de nós termos os eventos dos evangelhos, o apóstolo Paulo vem e explica detalhadamente esse tema da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Então a nossa geração não pode cair nesse erro. Bom, o capítulo 1, a aparição de Jesus Cristo, o número 1, Pai seja convosco. Então ele diz, na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa, onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Eles acreditavam, e é verdade, que a qualquer momento eles entrariam para executá-los, tá ok? Bom, vamos para a página 9, o item 2. Esse é um item que eu sugiro que vocês destaquem com os seus alunos. É muito importante que cada um veja como a Bíblia é completa, porque nós temos uma sequência que cada evangelista conta uma parte. Quando você junta todas elas, você tem uma história completa sobre como ocorreu a ressurreição de Jesus e a aparição aos apóstolos. Tá bom? Então, o número 2, na página 9, ele diz, o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a ressurreição e a ascensão do Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. E ele vai listar essas ocasiões. Eu coloquei até alguns versículos aí para nós lermos. Primeiro,
ele coloca Maria Madalena junto ao túmulo vazio. Maria Madalena, ela é nas Escrituras, vamos dizer, um exemplo de como Jesus Cristo, como Criador, como Deus eterno também, como ele olhava para essa criatura, porque a mulher, ela é a característica que Deus colocou aqui na terra, ou a ilustração, talvez seja melhor dizer, que Deus colocou aqui na terra para que nós possamos perceber o amor de Deus. Então, as mulheres, elas foram as que mais se apegaram a Jesus e ao ministério, até pelo que elas sofriam naquele momento, né? Mas principalmente, a mulher, ela é um modelo de amor. As mulheres têm que se orgulhar muito disso, porque Deus colocou o homem como modelo de liderança e a mulher ficou como sendo liderada. Mas, por outro lado, Deus deu à mulher, vamos dizer, a grande virtude, que é ilustrar aqui na terra o amor dele. Porque a liderança dele, claro, está ilustrada no homem, mas o amor de Deus é que, por exemplo, fez ele enviar Jesus Cristo para nos salvar. Bom, então, Maria Madalena foi um destaque. Eu falo isso porque vocês sabem que tem aqueles loucos, né? Foram encontrados agora final da década de 40, muitas obras dos gnósticos. Então eles dizem que essa aproximação de Maria Madalena com Jesus era porque ela era mulher, amante, esposa de Jesus. Não é nada disso. Né? Sempre que Jesus olha para Maria Madalena, ou, por exemplo, João capítulo 8, olha para aquela mulher adúltera, as mulheres, além de ser um modelo de amor, elas sofriam muito aqui. Nós sabemos que os judeus, desviados como estavam, eles tinham judeu intérprete, né? Que eles defendiam até que não tinha salvação para a alma das mulheres. Uma coisa horrível, né? Tá bom? Pois bem, então eu coloquei aí o texto de João que retrata essa visita de Madalena. Então é muito importante. Veja, João capítulo 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Uma pausa aqui para vocês poderem entender. Os judeus, eles têm uma preocupação muito grande com o corpo. Vocês vejam, hoje, dia 24 de junho de 2025, o primeiro-ministro de Israel, ele deu uma entrevista sobre esse cessar-fogo da guerra entre Israel e Irã, esse conflito, né? E ele falou que ele recuperou mais 10 corpos de judeus que tinham sido sequestrados, estavam nas mãos dos terroristas do Hamas, e ele disse: tem mais 20 lá que nós temos que recuperar. Então os judeus, eles se preocupam muito em fazer um sepultamento digno para a pessoa. No Apocalipse, por exemplo, diz que o anticristo, ele não vai deixar que os corpos das 2 testemunhas sejam sepultados. Isso era uma grande afronta. Isso era uma grande afronta, né? Porque se está sepultado, você não vê o corpo sendo consumido, não, pelos vermes. Então, isso era uma grande afronta. Então, eles tinham uma grande preocupação. Tá, ok? Daí vem a preocupação de Maria Madalena. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre, ou meu mestre, né? Seria melhor traduzido assim. Ou seja, só nesse momento que ela reconhece Jesus. E é significativo, irmãos, é significativo Jesus aparecer primeiro para uma mulher. Esqueçam, por favor, tem pessoas até que valorizam os pergaminhos que os gnósticos escreveram,
né, uns pergaminhos que faltam textos da Bíblia. O texto, por exemplo, que eu acabei de citar de João capítulo 8, da mulher adúltera, que Jesus dá aquelas palavras lindas para ela, né? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. No pergaminho dos gnósticos, encontrado na biblioteca dos gnósticos, chamado Nag Hammadi. Esses pergaminhos não eram para ser considerados, mas vocês podem ver hoje, procurar na internet, a maioria dos comentaristas defendem que esse texto de João não está nos pergaminhos mais antigos. Quando eles falam de pergaminho mais antigo, eles estão falando de quê? Eles estão falando dos pergaminhos gnósticos, que foram encontrados agora na década de 40, e realmente a datação deles é dos documentos mais antigos. Só que nós sabemos pela história que os gnósticos pervertiam mesmo as escrituras. Tá bom? Teve um gnóstico chamado Marcião, que ele tirou diversos versículos, diversos textos do Evangelho de Lucas. Então, eles eram manipuladores, eles não devem ser usados como exemplo. Se você for falar nesse tema algum dia, rejeite esse pensamento. João capítulo 8 está nos pergaminhos mais antigos, os pergaminhos válidos, tá bom? Porque os pergaminhos, segundo a data mais antiga, esses são inválidos, que são os dos gnósticos. Esses não têm esse texto de João capítulo 8, tá bom? Bom, então o versículo 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Tá bom? Então, o primeiro exemplo realmente da ressurreição, Jesus aparece para Maria Madalena. E realmente as mulheres eram as que mais estavam sentindo, tá bom? Porque também tem aquela profecia no livro de Cantares, que as mulheres iriam ungir seus pés, o rei estaria sentado à mesa e as mulheres iriam lançar unguento aos seus pés. Então as mulheres, elas tinham esperança de um encontro com o Messias. Alguns acham até que essa Maria Madalena fosse seja aquela mulher pecadora de Lucas capítulo 7, a primeira a ungir os pés de Jesus. Nós não sabemos. Agora é possível, não é nenhuma ofensa, tá bom? Chamar a mulher pecadora, está chamando toda a humanidade pecadora, alguns mais, outros menos. E se foi isso, né, se foi Maria Madalena, acho que isso é até uma exaltação para ela, porque ela então olha para as Escrituras do livro de Cantares e diz, olha, se o Messias vai se assentar à mesa um dia e as mulheres vão trazer e lançar unguento aos seus pés, eu quero fazer isso. Então, para mim, é até uma exaltação, mas eu já vi mulheres feministas fazendo críticas a essa interpretação de que ela seria a mulher pecadora de Lucas 7. Se ela fosse, nós não temos certeza, porque o nome não está lá, mas se ela fosse, isso é até uma exaltação para ela. As pessoas torcem as Escrituras de tudo quanto é jeito, né? Bom, página 11, ele mostra aí a segunda aparição, que é pouco comentada, ela aparece só em Mateus, tá bom? Então veja, a primeira aparição de Jesus, quem contou foi João, ele apareceu para Maria Madalena. Mas lembre-se, por que 4 evangelhos? Então você tem uma mensagem completa, tá bom? Agora, a segundo ponto, as mulheres que aparecem agora em Mateus 28. Veja, eu coloquei o texto aí para nós lermos. Mateus 28, versículo 8. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. Veja, Maria Madalena já não estava com ela. A aparição de Jesus agora já é para outras mulheres. E prossegue. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão.
Então, a mensagem que ele deu para Maria Madalena e que ele deu para essas mulheres foram mensagens diferentes. E, realmente, os discípulos irão para a Galileia, lá Jesus aparecerá para eles e depois eles voltarão para Jerusalém e ali perto de Jerusalém ele vai ascender aos céus, né? Ainda na página 11, o item 3, ele aparece a Pedro. Lucas relata que ele aparece a Pedro. E depois também em Coríntios, o apóstolo Paulo fala. Em quarto lugar, os discípulos que estavam no caminho de Emaús, ao anoitecer, Jesus apareceu a esses discípulos. Em quinto lugar, discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, que foi o princípio da leitura bíblica em classe, em que eles contaram depois para Tomé, mas Tomé disse que só creria vendo. E essa não é a fé espiritual que o cristão realmente deve ter. O ponto 6, e posteriormente na presença de Tomé, que é o que nós acabamos de ver. Eu comento em verde abaixo. Jesus ressuscitou em um domingo, que era o domingo das primícias. 8 dias depois, ou seja, novamente em um domingo, ele aparece a todos os apóstolos. E em sétimo lugar, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, que nós leremos depois, porque a revista ela termina antes dessa aparição no mar da Galileia, né? 8. Depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu irmão. O apóstolo Paulo que nos dá essa referência em 1 Coríntios 15, 7. E no item 10, por fim manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Tá bom? Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. A ressurreição, irmãos, tem que ser enfatizada. Claro, a morte nos substituiu, tá bom? Da nossa condenação. Mas com a ressurreição, Jesus Cristo mostrou que ele é também o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, porque ele havia anunciado que ele mesmo ressuscitaria. Então o homem morre na cruz e o Deus Eterno, que estava ali, ele ressuscita o homem que tinha morrido na cruz. Tá bom? E a ressurreição de Jesus, claro, é um diferencial, porque, vamos pegar como exemplo, uma das religiões que mais cresce no mundo hoje é o budismo, tá bom? Qual é a mensagem do budismo? A mensagem do budismo, ela diz o seguinte, que se você alcançar uma contemplação, uma verdade, você alcança, vamos dizer, um estágio final e você está salvo. Vamos colocar assim, tá bom? Você está salvo. Mas nós sabemos que não é o conhecimento da verdade, não é simplesmente o conhecimento da verdade. Só existe uma verdade. E a verdade é que a humanidade precisava ser substituída no lugar de morte. Por quê? Porque Deus é justo. Deus ele tinha que nos condenar, irmãos. Existem pessoas que erram na definição, elas dizem o seguinte, que Deus nos absolveu. Não, não é verdade que Deus nos absolveu. Deus nos condenou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois que ele nos condenou, ele então enviou o seu filho para morrer em nosso lugar. Então ele nos substituiu no lugar de condenação. Então Deus nos condenou. Ele é justo, ele tem que nos condenar, tá bom? Mas depois ele proveu a substituição. Olha, eu tenho que condenar a humanidade porque ela pecou. Todos pecaram. Desde Abraão, Isaac e Jacó, todos pecaram. Mas Deus, por amor, ele então substituiu a humanidade com o filho que ele gerou aqui no mundo, o inocente, tá bom? Que não tinha pecado, morre pelos pecadores, tá ok? Então, e esse inocente que nos substituiu, ele também era o Deus eterno. Por isso ele ressuscitou o homem que morreu na cruz. E essa é a mensagem que garante que realmente a humanidade tem salvação. Não existe essa mensagem de alcançar a verdade, de meditação. O cristianismo ele é exclusivista, não tem jeito. Se nós pregarmos
que o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o islamismo, todos esses ismos, que todos eles levam a Deus e que todos eles salvam a humanidade, se nós fizermos isso, nós estamos mentindo para a humanidade, porque a mensagem bíblica é clara, ok? Bom, o item 3, preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Bom, estamos na página 13, item 3. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Bom, vamos nos concentrar nesse ponto aqui que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola na década de 50, tá bom? Cerca de 20 anos depois da morte de Jesus. E já tinham pessoas pregando que, na verdade, não existia ressurreição. Talvez fosse influência de saduceus que tenham entrado para o cristianismo, que não se converteram totalmente, né? Não, porque a Escritura é clara, mesmo no Antigo Testamento, fala em ressurreição. Talvez fosse gentios, porque a pessoa, para acreditar em ressurreição, ela tem que ter uma fé espiritual. Tem que ter uma fé espiritual. Se ficar numa fé como a fé de Tomé, ela não vai acreditar. Então, faça como os apóstolos. Faça essa oração todo dia. Senhor, acrescenta-nos fé. E Deus faz esse milagre. Bom, na página 14, o capítulo 2, aparição de Jesus Cristo, esperança e plena alegria. Bom, então aqui eu vou ler só os tópicos e vou deixar a leitura para vocês. O medo deu lugar à esperança. Bom, então, em primeiro lugar, eles estavam com medo porque eles sabiam, né? O julgamento de Jesus foi todo ilegal e as autoridades judaicas viriam atrás dos apóstolos para matá-los. Tá bom? Número 2, ainda na página 14, a tristeza deu lugar à alegria, né? Porque, como eles não entendiam ainda sobre a ressurreição, nós lemos esse texto, né? Eles estavam numa tristeza muito grande, parecia uma derrota. E morte de cruz, os antigos diziam, e o apóstolo Paulo falou, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eles não conseguiam entender que Jesus se tornou maldito por nossa causa. Eles não entendiam essa mensagem. Pois bem, o capítulo 3 está no final da página 15, eu vou até mudar, vou estar no início da página 16, vou dar um enter a mais lá depois. Aparição de Jesus, convicção fortalecida. Número 1, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. É um tipo de fé que está em desenvolvimento. Tanto que ele diz, né, eu preciso tocar, eu preciso ver. E Jesus Cristo diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ou seja, são bem-aventurados porque eles têm a fé espiritual. Então, o número 2 diz fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Né? Dando até testemunho também da divindade de Jesus, porque é limitação, é criticar, mas saber que todos nós poderíamos, né, dentro da limitação, com o conhecimento limitado que nos era passado lá, estaria sendo passado lá, nós poderíamos estar na situação de Tomé. Porque compare com os dias de hoje. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Vamos colocar aqui uma questão escatológica. Eu vi esses dias um vídeo do Augusto Nicodemos dizendo, né, esses pastores que pregam que Israel é o relógio de Deus. Esqueça esses homens. Eles não representam Deus. Eles são falsos profetas. Israel não é um relógio de Deus. Esse homem está enganando as pessoas. E os sinais estão acontecendo, só que se você for no canal desse homem, você vai ter lá milhares de pessoas, talvez 100 mil, 200 mil, ouvindo ele. Então os enganadores
Nós sabemos, como a Bíblia diz, né? A maioria escolhe o caminho errado. Infelizmente, a humanidade é assim. Então, essas pessoas estão sendo enganadas. Tomé, durante a vida dele, ele ia na sinagoga aprender com quem? Com os fariseus. E os fariseus ensinavam a palavra de forma deturpada. Se fosse um saduceu, então, aí que é pior. Ele ia dizer que, por exemplo, o profeta Daniel não era um livro inspirado por Deus. Então, isso fala da limitação também, infelizmente, do ensino. Ok? Pois bem, na página 18, ele apresenta um comentário bom aí, do comentário bíblico Bacon, sobre a expressão Senhor meu e Deus meu. Eu coloquei em azul, normalmente eu faço isso para indicar um texto que vocês devem destacar com os seus alunos. Ele diz: Tomé deve ter ficado chocado por ver que o seu Senhor ressuscitado tinha estado presente, embora não pudesse ser visto nem por eles, nem pelos demais naquela ocasião específica. Não há nenhuma indicação de que Tomé tenha aplicado os testes que havia exigido. Ao contrário, a fé foi ativada e Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. A ideia central com que se iniciou o Evangelho ocorre novamente no seu final. Para o cristão fiel, Cristo é o próprio Deus. Westcott afirma que as palavras, sem dúvidas, são dirigidas a Cristo e são uma confissão de sua pessoa. As palavras que se seguiram mostraram que o Senhor aceitou a declaração da sua divindade como uma verdadeira expressão de fé. Porque, como eu disse, vai ter pessoas que vão negar a ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo falou que tinha essas pessoas. E se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Então precisava, sim, que ele vencesse a morte. Mostrar que ele era o Deus eterno também. Na página 19, a conclusão, e eu coloquei abaixo alguns temas que o autor deixou de fora dos temas que ligam à esperança do cristão, que está ligado à mensagem final de Jesus, à grande comissão e também o anúncio dele de que ele voltará como ele subiu ao céu. Então eu coloquei aí 1 João capítulo 21. Eu sugiro que você leia pelo menos alguns versículos, porque você na aula você vai, claro, usar toda a revista com o aluno. Aqui eu estou destacando alguns pontos para você. Então veja, João 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E manifestou-se assim. Então você veja, ele saiu cerca de 100 quilômetros, saiu de Jerusalém, foi para o mar da Galileia, como ele havia anunciado para aquelas outras mulheres que estiveram no sepulcro. O versículo 2, e estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Essa mensagem aqui, irmãos, é uma mensagem que ela faz parte da nossa esperança, porque ela nos ensina que o nosso pescar, que o nosso ganhar de almas, ele acontece quando nós seguimos a palavra de Jesus. É isso que vai ser ensinado nesse texto. Tá bom? Então, os apóstolos precisavam sobreviver. Será que as ofertas, principalmente que as mulheres, já que a ressurreição exalta muitas mulheres, a oferta que as mulheres traziam, será que essas ofertas continuaram chegando? Ali eles tinham que pescar, tinham que sobreviver. Tá bom? Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque estava nu,
né? O nu era usar pouca roupa, não é ficar sem roupa nenhuma, né? Tá bom? E lançou-se ao mar. Bom, a lição qual é? Nós estamos num tempo que, vamos dizer, a pescaria espiritual está difícil. Porque o alcance dos hereges é muito grande. Os canais dos falsos profetas aí que estão dizendo para os cristãos não olharem para os sinais que está acontecendo, principalmente ligado a Israel, que a Bíblia enfatiza tanto. Jesus Cristo falou, olhai para a figueira, ou seja, olhai para Israel. A profecia de Daniel vai se cumprir ainda. Então, as pessoas estão sendo, infelizmente, enganadas. A pescaria é difícil. Talvez seja um dos períodos assim, mais difíceis, porque as pessoas estão sendo enganadas de muitas maneiras, por escritos da esquerda, né, por escrito dos protestantes, por escrito dos católicos, por escrito dos ateus, uma série de fontes ruins. Então, nesse período de pescaria difícil, nós temos que seguir a palavra de Jesus. Aquele que tem realmente a palavra verdadeira nos lábios, esse consegue pescar uma grande quantidade de peixe. Ao que parece, eles já estavam voltando para o raso, né? Num local onde normalmente não se acha muito peixe, mas mediante a palavra de Jesus, até o local onde você não acha muito peixe, você vai de forma surpreendente, você será surpreendido, onde você vai ganhar muitas almas. O versículo 7. Então aquele discípulo... desculpa, eu já li o versículo 7. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros, né? Levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Bom, nós sabemos que Jesus estava num corpo incorruptível. Sabemos que ele trazia sinais do corpo antigo, tanto que ele falou dos sinais da mão no corpo, da mão da lança, o sinal da lança, mas eles agora já não tinham mais dúvidas, estavam vendo Jesus frente a frente. O versículo 13, chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Bom, além desse texto, de João capítulo 21, versículo 1 a 14, agora Jesus vai começar a indagar os apóstolos. Veja que a mensagem é toda de pescaria. Essa é uma mensagem para você unir com os seus alunos a mensagem da esperança. Você tem esperança? Olha, o quão forte for a tua esperança, a mesma força você deve aplicar, ou você aplicará automaticamente ao trabalho para ganhar almas. Então Jesus faz uma pergunta a Pedro, observe, João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeirinhos, ou apacenta as minhas ovelhas. Eu explico aqui abaixo, no grego, para vocês, o que Jesus perguntou. Jesus utilizou o termo grego ágape, que se traduz por amor divino, ou amor perfeito. Ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas com amor perfeito? Normalmente, nossas traduções utilizam-se, o traduzem como caridade. Pedro utiliza o termo grego phileo na resposta, de onde vem filosofia, tá bom? Significa que possui amor de amigo, ou ainda amizade. O que nós aprendemos? Pedro não consegue testemunhar que ele tinha um amor perfeito por Jesus, certamente pelas suas falhas, certamente por ter negado que era discípulo de Jesus. Mas a resposta de Jesus
é uma resposta que nos faz pensar. Jesus Cristo diz, olha, não importa, Pedro, que você errou, não importa que você não teve coragem de testemunhar naquele momento, não. O que importa, o que vai provar se você me ama ou não, é se você apacentar as minhas ovelhas. Quem ama Jesus, ele trabalha por essa verdade chegar ao máximo de ovelhas ou ao máximo de pessoas para que essas se tornem ovelhas. Quem ama, cuida das ovelhas de Jesus. Versículo 16, Jesus pergunta a segunda vez, ó. Tornou-lhe a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Eu comento, Jesus repete a pergunta utilizando o mesmo termo grego, ágape, amor divino, amor perfeito. E Pedro responde utilizando o mesmo termo grego, filho, ou seja, amor de amigo. Eu não posso dizer que eu tenho um amor perfeito por você. Essa é a consciência de todos nós. Todos nós erramos em algum momento, então a nossa consciência ela pesa em algum momento. Pois bem, versículo 17, disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O comentário abaixo diz, na terceira vez, Jesus muda o termo grego. Ele utiliza o termo grego filho, perguntando se Pedro lhe ama com amor de amigo. Ou seja, ele desceu o nível do amor até Pedro. Porque ele perguntava se Pedro lhe amava com amor divino. Pedro respondia que lhe amava só com amor de amigo. Então agora Jesus desce. Então tu me amas com amor de amigo, né, Pedro? E ele se entristece e fala, Senhor, tu sabes tudo. Eu te amo, e usa filho, eu te amo com amor de amigo, né? Então, e Pedro confirma que lhe ama apenas com amor de amigo. Nas 3 vezes, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. A mensagem é clara. Não importa que Pedro tenha negado Jesus em determinado momento da sua vida. Ele provará que ama ou não a Jesus se ele apacentar as ovelhas do Mestre. Nós vamos provar se amamos ou não Jesus se nós realmente apacentarmos as ovelhas do Mestre. O versículo 18, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é esse? Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Olha, uma pausa aqui. Quando Jesus diz para Pedro, vem, segue-me, o apóstolo João disse, era o tipo de morte que Pedro sofreria. Como está dizendo, você vai sofrer o mesmo tipo de morte que eu sofri, não? Porque Pedro vai ser crucificado, segundo a história. Mas João não. João ele permanece até a revelação do Apocalipse, já lá no ano 95. Pedro é morto próximo do ano 64. Não? Versículo 22, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, e se revele no Apocalipse, né? Que te importa? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Esse é o discípulo que testifica essas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Pois bem, João, ele termina o seu evangelho assim, né? Mas observe, eu comento ainda, os discípulos vão pescar e durante toda a noite não pescam nada. Jesus se aproxima, mas eles não o conheceram, e ele lhes pergunta se apanharam algum peixe. Eles dizem que trabalharam toda a noite e nada apanharam.
Jesus dá ordem para que lance a rede à direita do barco e assim eles pegam muitos peixes. Este texto tem a seguinte lição: quando evangelizamos com estratégia nossa, nada pescamos, mas quando seguimos a ordem de Jesus, ganhamos muitas almas. Pois bem, além dessa aparição, Mateus capítulo 28, versículo 16, ele retrata também outra aparição. Ele diz, aqui foi no mar da Galileia, né? Agora ele diz, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Marcos, eu destaco em Marcos a grande comissão. Marcos 16,14, que diz, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que os que tinham visto já ressuscitado. Tá bom? Aqui vai ter a grande comissão. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então veja, Jesus nesse momento faz lembrar a incredulidade deles em determinado momento. Então Jesus cobrou isso deles. Então, a cobrança é necessária, né? Jesus perdoa, Jesus mostrou a Pedro que ele iria demonstrar realmente se amava ou não, cuidando das ovelhas dele, mas a cobrança essa é necessária exatamente para ajudar o ser humano, o homem, a não cometer mais aqueles erros. O versículo 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, olha, você vai juntar a morte de Jesus, podemos dizer, era a esperança da humanidade. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Era a esperança da humanidade, a ressurreição também. Mas a volta dele, a ascensão, claro, e a volta dele é, vamos dizer, a grande esperança que nós temos hoje, né? Então Jesus envia a promessa sobre os discípulos, tá bom? Ainda no texto, agora ele diz, versículo 44, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Bom, uma pausa que nós não detalhamos, mas lembre-se a história dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles comeram o pão, Jesus partiu o pão e Deus diz que lhes abriram a mente para compreender as Escrituras, né? Porque realmente nós vimos no começo da lição que mesmo a ressurreição, eles não tinham esse entendimento. Sobre a morte eles não tinham, né? Versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, nesse momento, eles já voltaram para Jerusalém. Veja, Lucas, ele já vai dizer em que local ocorreu a ascensão aos céus, né? Lucas 24, versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Eu coloquei aí, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.
E Marcos conclui: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Bom, então, a última parte que é relatado dos evangelhos seria, podemos considerar essa. E para concluir, eu descrevo como Jesus foi recebido no céu, profetizado por Davi no Salmo 24, tá bom? Depois de concluir a obra expiatória, ressuscitar, entregar a grande comissão e prometer que ele voltaria, Salmo 24, versículos 7 a 10 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele está falando do momento que Jesus é recebido no céu, após ele ascender, né? Versículo 8. Quem é este Rei da Glória? Iavé forte e poderoso, o Iavé poderoso na guerra. Eu coloquei aí o nome de Deus como a pronúncia mais aceita em hebraico, né? Iavé, tá bom? Porque Jesus Cristo é o Deus eterno. Então, ele é homem que nasceu, foi gerado no ventre de Maria, mas ele também é o Deus eterno. Versículo 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Iavé dos Exércitos, normalmente traduzido por Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ou seja, o Salmo está profetizando a entrada de Jesus no céu, chegando à presença do Pai, depois dele ter consumado a obra expiatória para salvar a humanidade que havia sido pervertida pelo pecado que Satanás inseriu no mundo, né?